pessoal! Bem-vindos a mais um Química Legal! Eu sou a Júlia. Eu sou a Letícia. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os livros Marie Curie e a radioatividade e Bohr e sua teoria quântica. Saímos pela UFPEL para descobrir qual o conhecimento das pessoas sobre química. E vocês vão ver em seguida os videozinhos sobre isso. Só para melhor partir, porque senão vai irritar. Tá. O que é química? Bom, a química é aquilo que estuda todas as coisas, né? Todos os conceitos existentes na Terra. O que é radioatividade? Bom, eu não lembro o que é radioatividade. Aonde você acha que utilizamos a radioatividade? A radioatividade é analisada em várias coisas. Eu lembro, posso falar o que eu lembro de radioatividade? Eu lembro que a Marie desenvolveu a teoria da radioatividade a partir dos elementos radioativos que ela descobriu, o rádio e o polônio. Isso eu lembro. Agora, por exemplo, a gente tem várias coisas relacionadas à radiação, mas a radioatividade especificamente não me lembro não. Qual a importância da química? A importância da química? É importante para todas as coisas, né? Tudo tem a química, desde as coisas, a gente precisa da química desde para plantar, desde o tempo e todas as coisas existentes. O que são átomos? Átomos são minúsculas partículas que constituem todas as coisas no universo. Pode começar. Qual o conceito da química? Átomos, substâncias, moléculas, que um agregado de átomos forma substâncias e moléculas. O que é radioatividade? Radioatividade é uma matéria da química que estuda os compostos radioativos. Onde você acha que utilizamos a radioatividade? Raio-X, Também tem ionoterapia. Qual a importância da química? para bastante coisa, por causa que tudo é formado de átomos que viram substâncias, que viram compostos, para entender o funcionamento da vida. O que são átomos? Átomos são as partículas de uma matéria, compostas de prótons, nêutrons e elétrons. Afinal, qual é a resposta certa para essas perguntas? Vocês irão ver na introdução do livro, que faremos um vídeo mostrando para vocês. Oi, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, eu vou falar um pouquinho sobre a Marie Curie. Ela isolou o rádio, ainda não haviam conseguido isolar o rádio. Assim, o casal Curie começou sua tarefa a partir de 1 tonelada de resíduos de plástico planta. Depois de 3 anos de trabalho consecutivos, com extrema paciência e perseverança, o casal isolou 1 decigrama de rádio em 1902. A radiação é uma ferramenta comum e valiosa na medicina, pesquisa e indústria. Está presente em sistemas de saúde para a realização de diagnóstico em altas doses para tratar doenças como câncer. Também pode ser usada para matar bactérias nocivas em alimentos e prolongar a vida útil dos produtos. Em uma época em que a ciência era dominada por homens, Marie Curie fez uma verdadeira revolução no meio científico e na própria história, ao ser a primeira mulher do mundo a ganhar um prêmio Nobel. A sua maior contribuição para a ciência foi a descoberta da radioatividade e de novos elementos químicos, que é o que eu mostrei no videozinho, que era o rádio e o polônio, tá? E, gente, quando ela ganhou o prêmio Nobel, ela conseguia lançar seus estudos com o nome de terceiros. Ela usava o nome do marido dela, o Pierre Curie, porque não era aceito mulheres naquela época. Marie foi a primeira pessoa a receber o prêmio Nobel 2 vezes, um em física, ao demonstrar a existência da radioatividade natural, e em 1903, o outro em química pela descoberta de 2 novos elementos químicos, em 1910. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo anterior, Marie Curie descobriu o rádio e o polônio. O rádio, por si só, ele é um metal galino terroso. Rádio pertence à família 2A da tabela periódica, extremamente radioativo. Seu ponto de fusão é 700 graus Celsius, seu ponto de ebulição é de 1500 graus Celsius. Já o polônio, seu posicionamento... Pessoal, eu irei então falar um pouquinho sobre o livro de Bohr e a teoria quântica. O livro é bem interessante, ele fala um pouquinho sobre a proposta atômica de Bohr e também a sua vida, como ele foi criado, no caso,
o modelo atômico, que também juntamente com os cientistas da época que colaboraram com ele para a criação desse modelo. E, enfim, vamos lá então. Aqui temos a proposta então do modelo atômico de Rutherford. Ela então foi criada em 1911, né, por meados de 1911. E até lá ela explicava tudo dos cientistas da época, né? Ela fechava as contas, vamos dizer assim. Até que, em 1913, Bohr, ele então teve uma nova proposta. E essa proposta, então, tinha 5 regrinhas ou 5 características, digamos assim. E a primeira delas era que os elétrons giram ao redor do núcleo, que era praticamente a mesma coisa que tinha dito na sua proposta, que era o núcleo e em volta então tinha os elétrons. Na proposta de Bohr, cada elétron estava numa camada ou também chamada de um nível. O 2 cada nível tem um valor determinado de energia. Então cada um passou a ter um nomezinho, no caso, um valor, que era por ordem alfabética. Que nem na primeira camada temos o K, depois segunda L, depois a M, N, e assim vai, que nem a ordem alfabética. No 3, elétrons não permanecem entre os níveis. Então, vamos dizer que aqui eu vou botar um ímã. E ele está aqui, no primeiro, vamos dizer que ele está lá no K. E ele pode passar lá para o L. Então, ele pode estar aqui, nessa camada aqui, ou nessa daqui. Ele nunca pode estar no meio. Ou ele está num, ou ele está no outro. E é assim que funciona. Enfim, vamos então para o 4. Os elétrons podem passar de um nível para o outro. Como eu falei, que ele pode passar um para o outro. Primeiro, vamos dizer que ele está lá no K. E ele pode passar lá para o L. Então, ele pode estar aqui, nessa camada aqui, ou nessa daqui. Ele nunca pode estar no meio. Ou ele está num, ou ele está no outro. E é assim que funciona. Enfim, vamos então para o 4. Os elétrons podem passar de um nível para o outro. Como eu falei, que ele pode passar um para o outro. Porém, como que isso acontece? Né? Ele pode passar um para o outro tendo energia, que é para que o elétron ele se afaste do núcleo, ou seja, ele passa de uma camada para o outro, ele é necessário, então, de energia, como eu tinha falado. Então, vamos dar, né, dar não, né, mas é supostamente uma palavra mais fácil para explicar, que é dar energia a ele, mas não é esse que é usado. Então, vamos colocar aqui energia. Isso aí. Beleza. Outro. Porém, como que isso acontece? Né? Ele pode passar um para o outro tendo energia, que é para que o elétron ele se afaste do núcleo, ou seja, ele passa de uma camada para o outro, ele é necessário, então, de energia, como eu tinha falado. Então, vamos dar, né, dar não, né, mas é supostamente uma palavra mais fácil para explicar, que é dar energia a ele, mas não é esse que é usado. Então, vamos colocar aqui energia. Isso aí. Beleza. Agora, a partir dessa introdução, a gente ficou com algumas dúvidas. Então, decidimos pesquisar e trazer essas dúvidas já com as respostas aqui para vocês, para ampliar o conhecimento de cada um. Então, vamos para a primeira pergunta. Qual a importância de Marie Curie para a ciência? Marie e Pierre Curie descobriram a radioatividade e, em
1898, isolaram o polônio, elemento radioativo 400 vezes mais poderoso que o urânio. E ainda naquele ano, o rádio, elemento ainda mais ativo do que o polônio. Qual a maior reserva de urânio no mundo? Os países com maior potencial de recurso de urânio são Austrália, Cazaquistão, Canadá, Rússia, Nâmbia, África do Sul, Brasil, Níger e China. Próxima pergunta. Quanto de radiação tem um celular? A radiação dos celulares foi classificada em 2, em escala de risco que vai de 1 a 4, em que 4 indica nenhum risco. O café está na mesma categoria. Risco médio. Risco médio. Tu vê que é uma coisa que a gente usa todos os dias, né? E emite radiação. A gente não percebe. Nem percebe, né? Café, amanhã todos os dias. É verdade. Qual a relação de Marie Curie com a radioatividade? Seus estudos sobre as radiações produzidas pelo urânio começaram em 1897, época em que o elemento era conhecido como raios urânicos. Ela foi responsável por criar o termo radioatividade ao concluir que a radiação emanava de dentro do átomo. Por que o nome radioatividade? Se forma do latim radius, lareto de roda, raio de luz, mais octus, algo feito. Ao agere, agir, realizar, fazer, colocar em movimento. Por que o urânio emite radiação? Uma vez que um elemento alúmico se torna reativo, passa a emitir radiação, independente do seu estado físico, de fatores químicos, da temperatura e pressão em que se encontra. Isto porque a radioatividade não está relacionada com a eletrosfera do átomo, e sim com seu núcleo. Eu quero dizer, não entendi nem mais. Não foi bom. Como a Marie Curie explica a radioatividade? Em seu trabalho, ela conseguiu provar que o óxido de urânio é mineral capaz de eliminar a radiação harmonizada nos átomos. A partir dessa pesquisa, Marie Curie descobriu a radioatividade, já que Becquerel não prosseguiu com seus estudos como o urânio. Quais os alimentos mais radioativos? Castanha do Pará, banana, batata, cenoura, carne vermelha e feijão. Carne vermelha. Carne vermelha. A gente nem imagina isso, mas é. Onde fica a maior reserva de urânio no Brasil? O depósito de Santa Quitéria está localizado na parte central do estado do Ceará, lá no nosso norte. O que é a física quântica e qual a relação dela em nossa vida? A física quântica está presente na vida humana e em seu progresso tecnológico. Os aparelhos eletrônicos que utilizamos são resultados dos estudos e investigações baseadas na física quântica. Então, pessoal, essas foram algumas dúvidas que a gente teve e a gente resolveu trazer aqui para vocês. Espero que gostem e qualquer coisa é só entrar em contato com a gente. Foi o nosso vídeo, espero que tenham gostado. Até a próxima E tchau!